Escola Bíblica Dominical e nós estamos aí estudando a respeito de alguns porquês, né? De alguns porquês. E antes de entrar na escola propriamente dita, na aula, né, propriamente dita, eu gostaria de convidar você já para se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, também compartilhar esta aula e também dar like. Lembrando que há aulas, né, para todas as faixas etárias, para várias faixas etárias, e com certeza você encontrará uma aula que se adeque à sua idade. Nós estamos aqui na nossa querida sala dos juvenis, dos nossos queridos adolescentes, e nós iremos hoje discorrer, né, já entrar aqui na lição de número 4 e discorrer sobre um assunto bastante interessante, que é sobre o pecado original. Hoje nós iremos estudar sobre isso, trazer, né, ou levar algumas respostas, né? O que será esse pecado original? O que é o pecado original? Né? O tema é exatamente esse, pecado original. Então vamos lá. Nós também deixamos aí para reflexão algumas questões da nossa aula anterior, e a nossa aula anterior nós respondemos aí, tentamos responder os motivos pelos quais levou Deus a nos criar, né? Por que nós fomos criados e por que Deus nos criou. Então nós estudamos sobre isso e deixamos para reflexão durante a semana algumas questões, e eu gostaria de passar as respostas hoje para que você possa ver se você acertou. Então vamos lá. A primeira questão que nós deixamos é o seguinte: o ato criativo de Deus se concretizou mediante a quê? Né? O que foi essa... o que concretizou o ato criativo de Deus? Por que será que ele foi possível? Né? O que aconteceu? Então foi concretizado, né, o ato criativo de Deus mediante a sua própria palavra. A resposta é mediante a palavra de Deus. Segunda pergunta é o seguinte: o homem foi formado em que dia da criação? Qual foi o dia em que o homem foi criado? Quando foi que Deus criou o homem, né, dentro dos 7 dias de criação? Qual foi o dia em que o homem foi criado? Deus descansou no 7º dia, né? Então vamos pensar assim nos 6 dias de criação. A resposta é no 6º dia. No 6º dia, Deus criou o ser humano, a coroa de toda a sua criação. Pergunta de número 3. O que significa a imagem de Deus no homem? O que ela tem a ver? Será que se Deus se olhasse, né, vamos pôr isso entre aspas, no espelho, Deus veria um homem? Na verdade, o significado é a imagem espiritual e moral de Deus. Não é a forma física, mas é o conhecimento. Deus ele tem alguns atributos, e tem atributos que são comunicáveis, outros incomunicáveis. Existem atributos de Deus que somente Deus possui, e outros atributos que o homem também possui com certas limitações. Por exemplo, Deus ele é onisciente. Ele é detentor de todo o conhecimento. Deus conhece tudo e é o único ser que tem todo o conhecimento. Porém, o homem também tem conhecimento, ou seja, Deus compartilha desse atributo com o ser humano, só que com limitações. O homem não conhece tudo, porém, Deus conhece tudo. Então, o homem ele tem essa significação moral e espiritual, ou seja, Deus é espírito, também o ser humano é espírito. O ser humano sabe o que é certo e o errado. Desculpa. O ser humano sabe o que é certo e o errado, e isso é Deus que colocou no coração do ser humano. Ou seja, essa parte moral do ser humano, de saber que roubar é pecado, de saber que roubar não é certo, e tantas outras coisas que são erradas. Esse senso de certo ou errado, isso aí também faz parte da moralidade, né? E isso é compartilhado com Deus. Então, o significado, o que significa a imagem de Deus no homem é justamente isso. Significa a imagem espiritual e moral. Então, vamos lá. Pergunta de número 4 fala da seguinte maneira: quem foi o precursor da teoria da evolução? Alguém aí muito famoso, né? Não precisa nem pensarmos muito, que já vamos lembrar que foi Charles Darwin. E última questão: o que é o mandato cultural que o homem recebeu de Deus? O que Deus falou para o homem? A resposta é bastante simples também. Se você acompanhou as aulas, você irá saber responder. Você deve ter caminhado pelo menos aí
parecido com a resposta. É o propósito original de criar culturas, civilizações e tarefas de cuidar e zelar da natureza, ou seja, faz parte das responsabilidades do homem cultivar o planeta em que mora, criar costumes e zelar por toda a natureza, cultivar a natureza de forma também a manter ajudar a manter o equilíbrio de tudo. Então, vamos agora para a nossa aula de hoje, que está bastante interessante. Você já teve dúvida a respeito desse pecado original? É comum nós escutarmos nas igrejas, né, pessoas pregando e falando que todo ser humano já pecou. Então, qualquer ser humano é pecador. Todos já nascem em pecado, já nascem e já pecam, né? Uma criança não peca porque absolutamente ela não tem ainda o raciocínio para discernir o certo e o errado e fazer escolhas aí. Mas ela inevitavelmente a passar a ser um ser consciente, conhecedor do bem e do mal, ela já vai pecar. Isso faz parte do pecado original. E o que será esse pecado original? Então nós iremos tentar refletir sobre essas questões na aula de hoje, lição de número 4. Então, vamos iniciar aqui com o nosso texto bíblico. Está em Salmos capítulo 32. Salmos 32, Salmos não é dividido com capítulos, né? Apenas nós falamos que Salmos e o seu número, Salmo 32, e o versículo 1 fala assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, feliz é o camarada, é a pessoa que recebe de Deus o perdão. Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 9, que fala da seguinte maneira. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher aquela árvore, era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ou fruto, dependendo da versão, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar pelo jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Olha que texto interessante. Olha que texto intrigante, porque ele demonstra o início do declínio humano. Ele demonstra quando o pecado entrou no mundo, e nós iremos discorrer sobre esse assunto. E como nós estamos estudando sobre pecado, isso teologicamente, né, na academia aí, entre os estudiosos, esse estudo a respeito do pecado, sobre o pecado, é chamado de amartiologia, que é justamente a ciência, digamos assim, né, que se propõe estudar a respeito da origem do pecado em geral e de toda a sua complexidade que diz respeito ao ser humano. Então hoje nós iremos ver justamente isso, iremos ver a respeito da origem, da realidade e das consequências que o pecado ele causou na humanidade. E isso nós iremos ver de maneira bem resumida, obviamente, porque é um assunto muito extenso, é impossível em uma aula
em uma pré-aula nós conseguiríamos esgotar esse assunto. Esse assunto, na verdade, não tem nem como esgotar. É um assunto muito complexo e muito detalhado, né? Então, a origem do pecado é justamente um ponto a se iniciar. E algo que nós já temos que, de primeira, já termos muito claro em nossa cabeça é que Deus não é o autor e nem é o responsável pelo pecado, pois Deus é santo e ele também ninguém tenta, ele não causa o pecado, ele não incita as pessoas a pecarem. Vamos ver o que fala Isaías capítulo 6 e versículo 3, que diz da seguinte maneira: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ou seja, Deus é santo, então ele não compactua com o pecado. A santidade é justamente o oposto do pecado. O pecado é tudo de ruim, é tudo desobediência, é tudo contra Deus. Santidade e obediência é a aproximação de Deus, é vida separada para Deus, é uma vida livre e liberta do pecado. Esta é a vida de quem serve a Deus, uma vida liberta do pecado. E nós iremos, obviamente, estudar a respeito disso, sobre essa libertação do homem do pecado propriamente dito, com maiores detalhes em próximas aulas. Essa de hoje, nós iremos apenas pincelar alguns assuntos aqui a respeito disso. Então, o pecado teve origem em um ex-querubim, em um anjo que vivia nos céus, juntamente com Deus. O pecado em si, ele teve origem num anjo chamado Lúcifer, que quer dizer, né, anjo de luz, roceiro de luz, ser iluminado, coisa do tipo, justamente porque Lúcifer faz referência a alguém que tinha um esplendor, uma certa glória. Então Lúcifer era esse anjo. Então ele foi o camarada que simplesmente resolveu se equiparar a Deus. Ele tentou ser parecido com Deus. Então vamos ver aqui o que fala Ezequiel capítulo 28, versículo Ezequiel do 28 do 12 e vamos ler até o 17, que é um texto que já nos dá uma pista aí a respeito desse pecado, né, da origem do pecado. Fala assim: Filho do homem, Ezequiel 28 e 12, versículo 12 agora. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, observem, você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado num dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, ou seja, era um ser perfeito, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Aqui é uma figuração, aqui o profeta Ezequiel está falando a respeito do rei de Tiro. Só que o rei de Tiro, ele tipifica a queda de Satanás. Ele retrata exatamente o que aconteceu com Satanás. Satanás era Lúcifer, esse querubim ungido da guarda. Ele vivia entre essas pedras fulgurantes, que está aqui na tradução que eu li, mas são pedras afogueadas, flamejantes, que estão lá acendendo. Ele ficava entre as mais
as mais raras joias, né? Entre pedras preciosas aí, entre diamantes, esmeralda, topázio, jaspe, ônix e tantas outras aí que foi citadas. Então, ele era um anjo muito belo, muito bonito, só que essa beleza e tudo isso subiu ao seu coração e ele ficou orgulhoso. E o seu maior pecado foi justamente esse, o orgulho. O orgulho é um pecado gravíssimo e foi o pecado que originou aí no coração de Lúcifer. E como ele percebeu, há outro texto que fala isso melhor, como ele percebeu que ele era muito lindo, muito bonito, muito formoso, muito perfeito, ele falou assim: olha, eu vou subir no mais alto trono e eu vou colocar um trono do lado do trono de Deus e vou ser semelhante a Deus. Ele teve essa audácia, esse orgulho de fazer isso. Imagine só na Terra, né? Nós viventes normais que conhecemos aí as políticas como é que são. Imagine só uma pessoa, né? Uma pessoa de grande confiança, digamos assim, de grande confiança do presidente, né? Independente de qualquer coisa, nós vamos fazer essa ilustração. Uma pessoa de extrema confiança do presidente, cheio de poderes, porque é uma pessoa que está próxima do presidente, simplesmente ela vai e fala assim: olha, eu vou ser semelhante a você, presidente, eu vou governar igual a você, as pessoas. Imagine só, isso seria algo totalmente inconcebível. E foi o que aconteceu lá no céu entre Lúcifer e o seu orgulho, né? Ele quis ser semelhante ao Altíssimo, quis ser semelhante a Deus e Deus o lançou fora. Então aí originou todo o pecado, aí começou toda a maldade, porque Lúcifer ele tentou ser isso e ele conseguiu alguns anjos também e convenceu de que ele seria agora semelhante a Deus, então fez com que esses anjos também o seguissem. Então Lúcifer e todos esses anjos que o seguiram foram rebelados, mas ele foi o cara, né, digamos assim, que originou o pecado. E daí ele estava lá no Jardim do Éden, inclusive. No dia que o Jardim do Éden foi criado, ele estava santo lá com Deus. Mas depois que foi criado e que ele já tinha sido corrompido e Deus aí criou o homem, isso muito depois, ele apareceu lá já depois de caído e enganou Eva. E aí o pecado começou a disseminar entre a humanidade. Viu que texto mais interessante? O orgulho ele é terrível, porque ele entrou no coração de um anjo que estava do lado de Deus e isso destruiu esse próprio camarada. Isso destruiu ele. Então, o Lúcifer ele é o grande autor do pecado. Então vamos ver aqui o que o texto bíblico fala. João capítulo 8, versículo 44, depois 1 João 3 e 8 falam respectivamente assim. João 8 e 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Isso Jesus falando para as pessoas que não criam. O diabo é o pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. De quem? Do diabo. Ele foi homicida, quem? O diabo, desde o princípio, e não se apegou à verdade, ou seja, ele se orgulhou e quis ser semelhante a Deus, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha que coisa mais triste. O diabo, além de ser o autor do pecado, também ele é o pai da mentira. 1 João 3,8 fala assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, desde a eternidade. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, mesmo o ser humano pecando, Jesus se manifesta para salvar o homem das obras do diabo. Isso é tema para outras aulas, não de agora. Mas já deu para perceber a origem do pecado. O pecado ele teve origem não no homem, mas ele teve origem no diabo, nesse querubim ungido da guarda aí que era chamado de Lúcifer. Agora não mais, porque ele não é mais anjo de luz. Então é um erro a gente chamar Lúcifer de Lúcifer. Eu já vi muitas pessoas aí, né, infelizmente, fazendo entrevista com pessoas possessas e ficam perguntando e invocando Lúcifer. E isso é um erro, porque Lúcifer não é mais Lúcifer, ele deixou de ser. Ele não é mais, ele é Satanás agora. Ele é o opositor, ele é o adversário e não Lúcifer. Lúcifer era quando ele era um querubim ungido da guarda. Então, acredito que essa parte ficou bem clara. A origem do pecado, Deus não originou o pecado, mas foi Satanás. Ele foi o grande, foi o camarada que originou o pecado. A humanidade,
E a raça humana, né, começou o seu pecado lá no Jardim do Éden. Isso porque o próprio diabo, o grande autor do pecado, aí apareceu e iludiu, e Eva caiu e também iludiu, e Adão caiu, e todos começaram a partir de então sofrer as consequências do pecado. Então a origem do pecado está em Satanás, e infelizmente ele pecou. Mas a origem do pecado humano iniciou-se em Adão e Eva lá no paraíso. Você note uma coisa curiosa: o ser humano, sempre que ele está bem, muito bem, o ser humano não, as criações de Deus, ela tem essa característica em comum. Satanás estava muito bem com Deus, quis ser semelhante a Deus. Adão e Eva estavam muito bem com Deus, deixaram de ouvir Deus e pecaram. Ou seja, o pecado sempre acontece em um momento em que o homem está muito bem. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu e você precisamos vigiar muito, porque o pecado ele vai tentar nos pegar justamente quando eu e você estivermos muito bem. Estivermos bem diante de Deus, estivermos bem diante da igreja, estivermos envolvidos e fazendo a obra de Deus. Então temos que ter muito, mas muito, muito, muito cuidado. Porque o diabo ele é sujo. Ele está tentando derrubar quem está de pé e não quem já caiu. Não quem já está fora, né, do convívio cristão. Então nós temos agora um pecado originado em Satanás e infelizmente entrou no ser humano através da curiosidade, digamos assim, da desobediência de Adão e Eva. Porque o que acontece? Assim como Satanás ele se orgulhou, Adão e Eva eles estavam lá no jardim e tinham tudo aquilo para eles. Mas aí Satanás chegou, né, em formato de serpente e falou para Eva e falou: olha aí, Eva, tá vendo aquele fruto tão legal, tão bonito, tão gostoso? Ele não é bom? Ele não é legal? Eva foi e falou: é bacana, é bom. Então, por que você não come? Eva vai e fala, né? Estou parafraseando o que aconteceu. Olha, eu não vou comer porque Deus me falou que se eu comesse, certamente eu iria morrer. Aí Satanás diz que Deus mentiu. Olha como o bicho é mentiroso. Satanás é o pai da mentira. Ele falou assim: olha, não, negativo, vocês não vão morrer não. Certamente vocês não irão morrer. Porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal e serão semelhantes a eles. Olha como Satanás ele é ruim. Qual foi o pecado de Satanás original? O inicial, querer ser semelhante a Deus. E agora o que ele está falando para o ser humano, né, para Eva fazer? Desobedecer a Deus, comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, para Eva ser semelhante a Deus. Ou seja, o objetivo de Satanás é tornar o ser humano semelhante a ele, tornar o ser humano parecido com ele, pecando igual ele pecou, caindo nos mesmos erros do orgulho de querer ser igual a Deus. E ninguém pode ser igual a Deus. Isso é incrível. Note também uma curiosidade aqui. Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Houve um processo. Porque Satanás falou para Eva e Eva ela olhou e viu que a árvore era realmente bonita. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Então o pecado ele acontece devagarzinho. O inimigo um dia vai falar uma coisa, fica ali. Outro dia o inimigo vai falar outra coisa, fica ali. Outro dia o inimigo vai ousa mais, fala outra coisa e fica ali. Até que chega um momento em que a pessoa está completamente ali entrelaçada e aí só falta consumar o ato. Consuma o ato. E quando esse ato é consumado, aí já era. Aí já aconteceu sérios problemas. Aí em muitos casos famílias ficaram tristes, pessoas foram presas, pessoas perderam vida, escândalos acontecem. E muitas das vezes lares são destruídos por conta do pecado, por conta dessa sutileza que o inimigo tenta fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Então o pecado ele é uma realidade que está na sociedade, que caminha junto com o ser humano. Vivemos em uma sociedade que simplesmente falar a respeito do pecado você é taxado como uma pessoa das antigas, ultrapassada, é o crente, é o bobão. Por quê? Porque a realidade do pecado, ela, apesar de real, é algo que é completamente ignorado pelo ser humano, pelo ser natural, por aquele que não conhece a Deus.
Então, por ele ser completamente ignorado, ele é mais praticado, porque as pessoas não acham que o pecado de fato exista. Eles não acham que de fato o pecado é algo real. O pecado é algo que de fato esteja acontecendo. Então, acontece que o ser humano peca cada vez mais, achando que não está pecando, mas ele sabe lá no fundo que ele não está correto. Porque o pecado não pode ser negado. Porque o pecado é uma realidade. Mas afinal de contas, né? Vamos definir aqui o que é pecado. O que será pecado? Estou falando de pecado, pecado original, pecado inicial, que é uma realidade. Vamos ver aqui o que é pecado de fato. O apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, fala que o pecado é iniquidade. Ou seja, é uma transgressão contra a lei de Deus, em 1 João capítulo 3, versículo 4. Então nós sabemos que pecado é simplesmente e grotescamente a desobediência a Deus. Pecar é fazer o contrário a Deus, é desobedecer a Deus. Isso é pecado. Desobedecer a Deus é pecado. Então pecado é isso, é a desobediência a Deus. Pecar é rebelar-se contra Deus, é rebelar-se contra a vontade de Deus. É desobediência, como já falei, a definição de pecado. E assim, a palavra em si, né, vamos pensar etimologicamente da palavra, pecar significa errar o alvo, tem a ver com errar o alvo. É você ter um objetivo e você errar aquele objetivo. Todo ser humano, ele nasce para ser um adorador de Deus. O objetivo do ser humano é adorar a Deus, e peca quando você deixa de adorar a Deus e começa a fazer o que é contrário a essa adoração a Deus. Então, pecar é errar o alvo, o seu alvo é Cristo, então não erre o alvo, não peque, busca a Deus. O problema do pecado está do lado de dentro do ser humano. Constantemente vemos e ouvimos muitos intelectuais aí, principalmente da área da educação e da sociologia, que afirmam que o problema da sociedade é simplesmente a falta de educação. Isso é natural. Só que de fato, se nós fizermos uma verificação espiritual da coisa, percebemos que o problema da sociedade não é a falta de educação. Na verdade, o problema da sociedade é o pecado. É o pecado, é a desobediência a Deus. Porque quando a sociedade ela está obedecendo a Deus, está buscando a Deus, é uma sociedade educada. É uma sociedade que busca conhecimento, tanto bíblico, espiritual, como conhecimento secular mesmo, em relação à sua vida profissional, em relação a tudo que conhecemos aí. Então, uma sociedade que tem uma vida de busca a Deus, é uma sociedade que também busca a educação. Então, o problema é o pecado está dentro do ser humano, porque o pecado ele está no ser humano, ele só é vencido se for através de Deus, do sacrifício de Cristo, mediante a entrega do indivíduo para Cristo. Observe o que fala o texto. O texto bíblico, ele fala que quem peca é do diabo, mas o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ou seja, o ser humano, ele causa todos os problemas na sociedade que nós conhecemos. Mas Deus, Cristo, quando entra no coração do ser humano, esse ser humano muda. E com essa mudança, a sociedade melhora. Então, para melhorar a sociedade, temos que fazer com que as pessoas conheçam o Evangelho e as mesmas aceitem Jesus. Então, o problema da sociedade é o pecado. A consequência do pecado é justamente a morte. A morte causa o pecado. A desobediência de Adão e Eva trouxe uma consequência gravíssima para o ser humano, que foi a morte. Segundo Norman Geisler, ele fala assim que não só morreram espiritualmente, né? No caso Adão e Eva, a humanidade, mas começaram a morrer fisicamente também. Vamos ver aqui o que fala o texto de Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então todos pecaram e o pecado foi perpetuado aí no coração dos seres, não perpetuado, mas difundido, espalhado através do ser humano. Então o pecado está dentro do ser humano. E Cristo, quando entra no ser humano, ele faz essa limpeza e transforma o que tinha pecado e o pecador em um ser que agora busca a Deus. Ele ainda continua sendo um pecador, mas é um pecador que busca adorar a Deus e não busca uma vida de pecado. Essa é a grande realidade. Não podemos nunca brincar com o pecado. O pecado é gravíssimo. Então a origem do pecado é lá em Satanás. Ele que criou o pecado. Daí ele contaminou Adão e Eva. Adão e Eva passou esse pecado para todo mundo. Mas a obra redentora e salvadora de Jesus no Calvário arrancou novamente e desfez as obras do diabo. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Espero que você tenha refletido nessa lição e que a graça de Deus seja constante em sua vida. Espero que sua semana seja uma bênção e que o pecado não seja uma realidade em sua vida de prática, mas que seja uma realidade em sua vida de desvio do pecado, de combater o pecado, de fugir do pecado. Então vamos lá. Vamos para as nossas perguntinhas para que você reflita durante essa semana. A primeira pergunta é o seguinte: com quem o pecado na raça humana teve origem? Quem foi que iniciou o pecado humano? Ou seja, quem foi as pessoas, que primeiramente pecaram e aí esse pecado foi transmitido para os outros seres? Isso estamos falando de humanos, tá? O pecado de Adão e Eva foi resultado de um ato não pensado? Será que simplesmente a fruta é boa, comeu? O que é pecado? Como o profeta Isaías retrata o pecado? Nós não falamos sobre isso e eu vou dar até um spoiler. Para Isaías, o pecado ele é uma doença, é uma lepra, tá? Então reflita sobre isso, leia sobre isso. Qual a advertência pastoral a respeito do pecado que devemos encarar? O que eu falei no final para você? Qual a advertência que eu falei para você? O pecado ele continua em você e em mim, mas nós temos que lutar contra ele e ter uma vida dedicada a Deus, não dedicada ao pecado. Então, a sua resposta tem que ser baseada nessa minha fala que falei anteriormente, já no finalzinho da aula. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Que esta aula possa entrar em seu coração e possa fazer efeito para que você não tenha uma vida de pecado. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.